Glória a Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Bom dia, Renilda, Patrícia, Rafaela, sejam todas bem-vindas, em nome de Jesus, por tua glória, Senhor. Essa canção linda, maravilhosa, glória a Deus, que o Espírito Santo seja bem-vindo em nosso meio. Olha, a Renilda Tayane Kunz, aplicando prova, gente, e nos assistindo na live. Que bênção, glória a Deus. Vamos orar? Cida, bom dia. Laurene, bom dia. Vamos então orar, colocar então nossas vidas, essa live diante do Senhor, amém? Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, colocamos nossas vidas diante de Ti, Senhor. Colocamos essa live, ó Deus, diante de Ti. Senhor Jesus, eu te peço a Tua graça, eu te peço o Teu poder. Pai, eu te peço que, Senhor Jesus, minhas palavras sejam como espada de dois gumes, através da Tua, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Pai, que a semente da Tua palavra caia em solos férteis, para a honra e glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Raquel, bom dia, minha flor. Então, nós vamos no capítulo 9, tá? Você que está com a sua Bíblia, vamos acompanhar o capítulo 9. Diz assim, o capítulo 9. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. Giovana, um beijo, querida, seja bem-vinda. E eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado no leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: Este aí blasfema. Disse Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: Por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isso, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia, quero e não holocaustos. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores, ao arrependimento. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles?
Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Ninguém se põe vinho novo. Gente, mas meu Deus, os mosquitinhos aqui, que sangue de Jesus. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derramam-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Enquanto essas coisas lhe diziam, eis que um chefe aproximando-se, o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem e impõe a mão sobre ela, e ela viverá. Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. Porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riram-se dele. Mas afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Oh, glória! E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximou-se os cegos, e Jesus lhe perguntou: credes que eu posso fazer isto? Respondeu-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhe os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo, endemoniado. E expelindo o demônio, falou o mudo. E as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam: pelo maioral dos demônios é que você expele os demônios. Ou seja, falou que Jesus é que estava endemoniado, né? E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando-nos nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? Este é um capítulo de 37 versículos que nós lemos aqui. Nesses 37 versículos, gente, perdoa, tá? Me perdoa, é um mosquitinho miudinho que tá, mas não vai atrapalhar não, em nome de Jesus. Então, esses 37 versículos são de acontecimentos simultâneos, tá? São de vários acontecimentos simultâneos que Jesus teve que intervir. Jesus teve que intervir em todos os acontecimentos. Nesses 37 versículos aqui deste capítulo, Jesus curou vários enfermos, Jesus libertou um mudo endemoniado, Jesus libertou uma pessoa endemoniada,
Jesus orou, vendo, nesse último versículo que nós lemos, ele orou, vendo a necessidade, a última necessidade dele, aqui neste capítulo, a última, não foi de curar mais pessoas, não foi de conversar com mais pessoas, não foi de aconselhar mais pessoas, tá? Não foi. De ressuscitar, Jesus, ele ressuscitou mortos aqui, neste capítulo. Então, ele fez vários milagres simultaneamente. Mas a última necessidade dele, no último versículo, foi: ele chegou perto dos seus discípulos, ele chegou nos seus discípulos e falou para eles: olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A seara é grande. Na verdade, os trabalhadores é que são muito poucos. Vamos orar, falou para os discípulos, vamos orar. Vamos pedir a Deus, vamos pedir ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Por quê? Porque Jesus ele estava acompanhado com os discípulos, mas eram poucos os discípulos. E por várias vezes aqui neste capítulo, em todos os capítulos, nós vamos ver que sempre existia uma multidão. Sempre tinha uma multidão de pessoas que seguiam Jesus. E só ele fazendo todos os milagres, só ele fazendo tudo o que tinha que fazer. E os discípulos ali o acompanhando, os discípulos ajudavam Jesus a organizar, a conversar com as pessoas, a acompanhar com as pessoas. Os discípulos ajudavam Jesus, mas eram poucos. Jesus aqui sentiu a necessidade de que Deus enviasse mais pessoas. Oh, decatarabaxera erebiantas. Nemocara labastore mahalabahaxeregas. Jesus aqui sentiu a necessidade de chamar os discípulos para orar e pedir ao Senhor da seara, ao dono da seara, para enviar mais trabalhadores. Até Jesus sentiu a necessidade de que Deus enviasse mais pessoas para trabalhar na seara. Queridos, deixa eu dizer algo para vocês. Quantas igrejas existem no mundo? Milhões, trilhões, né? Várias e várias igrejas. Mas não é porque tem uma igreja que ali está abastecida de trabalhadores. Pode haver milhões, trilhões de igrejas, mas faltam trabalhadores. Faltam trabalhadores. E na pandemia, uma coisa que nós observamos foi, nós pensamos que as pessoas, elas iriam ficar mais sensíveis. Todos os pastores, todos os líderes pensavam que na pandemia as pessoas iriam se consertar com o Senhor. As pessoas iriam se dedicar mais ao Senhor, voltar para o Senhor. Mas o que nós vimos foi que aconteceu o contrário. O que nós vimos foi que aconteceu o contrário. As pessoas, as igrejas se esvaziaram. As pessoas, muitas pessoas se desviaram na pandemia. Muitos que eram obreiros, que eram trabalhadores na seara, deixaram o seu cargo, abandonaram o seu cargo na pandemia. E mesmo 3 anos tendo passado da pandemia, muitos que se desviaram continuam-se fora do caminho de Deus. Muitas pessoas que outrora faziam a obra de Deus, que outrora era trabalhador na seara,
ainda não voltaram para os seus ministérios, ainda não voltaram para os seus propósitos, ainda não voltaram para o chamado de Deus na vida delas. E o que aconteceu com isso? Já eram poucos os trabalhadores da seara, e agora os poucos que permaneceram ficaram sobrecarregados. Os poucos trabalhadores da seara que ficaram estão sobrecarregados. Na minha igreja, por exemplo, nós temos várias pessoas que fazem... nós temos uma pessoa que faz várias coisas. E eu louvo a Deus pelo ministério que o Senhor entregou em nossas mãos, pela igreja que o Senhor entregou em nossas mãos. Porque os trabalhadores dessa seara são comprometidos. Mas eu percebo que eles ficaram sobrecarregados. Vários obreiros executam várias coisas. Mas aqui, o Senhor Jesus, ele viu a necessidade de chamar os discípulos e falou, olha, foi Jesus que se dirigiu aos discípulos, viu? Não foram os discípulos que viram essa necessidade, não. Não foram os discípulos que chegaram até Jesus para dizer, mestre, nós somos poucos e tem uma multidão, nós somos poucos para fazer tanta coisa. Não foi os discípulos, não foram eles. Foi Jesus, o próprio Jesus, que viu essa necessidade. Então se dirigiu aos discípulos e falou para eles, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Olha, vamos orar, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores. Amados, deixa eu dizer algo para vocês. Nós estamos vivendo em um tempo de tantos afazeres. Nós estamos vivendo em um tempo, em uma época de tanto trabalho, né? De tantos afazeres, que as pessoas hoje, elas não antigamente, assim, na minha época, quando eu era assim, mais nova, a gente brigava, assim, no bom sentido, para fazer a obra de Deus, para fazer as coisas. E hoje, a gente tem que... Os pastores, graças a Deus, no meu ministério é uma benção. Mas eu vejo a luta de tantos pastores que tem que praticamente implorar. Que tem que praticamente implorar para as pessoas fazer algo. Esses dias eu estava conversando com um pastor, que ele disse para mim, olha, lá na igreja, tá tão difícil. Porque é só eu e a minha esposa. Esse pastor dizendo, é só eu e a minha esposa. As pessoas, elas não fazem. E critica quem faz. E aí eu dei uma... pastor. E ele falando assim, as pessoas não fazem. Ficam lá, olhando quem faz e criticando quem faz. E eu disse para ele assim, pastor, bem-vindo ao time. Todo lugar tem isso. Em todos os lugares tem isso. Tem aqueles que se esforçam, tem aqueles que fazem, e tem aqueles que não fazem nada e ficam só criticando. Ah, mas aqui não tem jovens. Ah, mas aqui não tem trabalho para adolescente. Ah, mas aqui não tem trabalho para isso. Ah, mas aqui não foi bom, não. Aquilo que o Ministério de Louvor fez, aquela programação não foi boa, não. Ah, não, isso não foi bom, não. Sempre tem. Não é, Patrícia? Era uma correria pra gente fazer a obra. Então, deixa eu dizer algo pra vocês.
Aqui novamente apareceu os fariseus para criticar Jesus. Novamente apareceu os fariseus. No verso 34, quando Jesus expeliu os demônios do mudo, os fariseus murmuravam e falou assim: ele está expulsando esse demônio é pelo maioral dos demônios, não é por Deus. Você que é trabalhador da obra, minha prima, a Tiane, gente, foi ela que me deu o dicionário que eu falei pra vocês. Ó, tô com saudade de você, nega. Beijo. Então, gente, os fariseus murmuravam e falaram que Jesus não estava expulsando aquele demônio, não era por Deus, era pelo maioral dos demônios. Você que faz a obra de Deus, você que é um obreiro, você que é um servo de Deus, que está me ouvindo agora, deixa eu dizer algo para você. Em todo o nosso ministério, em toda a nossa jornada, sempre vai aparecer, sempre vai ter ao nosso redor as multidões, sempre terão multidões e sempre terão fariseus, tá? Nunca se esqueça disso. Eu já expliquei para vocês em uma das lives aqui quem são os fariseus. Sempre vai haver multidões e sempre vai haver fariseus. Pessoas que vão criticar aquilo que você faz. Pessoas que não vão fazer nada, mas que vai apontar os defeitos daquilo que você fez. Sempre irão aparecer os fariseus para se levantar contra você. Mas deixa eu dizer algo. Jesus nunca se importou com os fariseus. Pelo contrário. Quanto mais os fariseus se levantavam contra ele, mais ele seguia o seu caminho, operava milagres, fazia o que tinha que fazer. Não se preocupe com os fariseus. Não pare o seu ministério por causa dos fariseus. Não recue por causa dos fariseus que te criticam. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo para vocês? Não pare a sua caminhada com Deus por causa dos fariseus que ficam no seu pé. Não pare. Seja o que for que você estiver passando, seja o que for que você estiver vivendo, Jesus, ele sempre vai estar com você. É necessário, é essencial que você sinta a presença de Jesus em todos os momentos com você. E aí, ele diz no versículo 27, nem se põe vinho novo em odres novos, não se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Foi desse versículo que eu tirei a minha música, que se chama Vinho Novo, que está no meu CD Em Ti Eu Sou Curado. Aquela canção. Não se põe vinho novo em odres velhos, tem que renovar, tem que renovar. Vem beber vinho novo, ele te chama, venha como estás, venha como estás. Restaurar a aliança, de alegria se encher. Deixa eu dizer algo para você. Eu não sei o que é que está velho na sua vida. Eu sei o que está velho na minha. Tá? Eu sei o que está velho na minha. Coisas que precisam ser renovadas.
pensamentos que precisam ser renovados, mente que precisa ser renovada, posicionamentos que precisam ser renovados porque estão velhos. Eu não sei o que está velho na sua vida. Eu sei o que está na minha. Já está na hora de você renovar a sua mente. Já está na hora de você renovar os seus posicionamentos. Já está na hora de você... Nós já vamos entrar para 2024. Mas nós não vamos... Eu não quero entrar para 2024 da mesma maneira. Eu não quero entrar para 2024 no mesmo nível. Eu quero mais. Eu quero mais de Deus. Eu não quero entrar para 2024 igual, menor ou igual 2023, não, porque eu quero mais de Deus. Eu quero mais de Deus. Eu estou posicionada para isso. Eu estou posicionada para isso. Eu estou posicionada para entrar 2024 diferente. Eu estou posicionada para entrar 2024 renovada, mais forte no Senhor. Em nome de Jesus. Meu esposo está me vendo de lá da recepção do Instituto Gastro. Foi levar o João Vitor numa consulta com uma gastro. Bom dia, bem. Então, nós precisamos nos posicionar e entender que em toda a nossa trajetória sempre haverá multidões e sempre haverão fariseus. Mas isso não pode ser pedra de tropeço para nós. Isso não pode, não deve e não vai ser pedra de tropeço para nós. Nós vamos prosseguir. Em nome de Jesus, nós vamos prosseguir. E Jesus, ele fez várias coisas, vários milagres simultâneos aqui. Vários milagres simultâneos. Eu quero dizer para você nessa manhã. Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O milagre que eu e você, nós precisamos, eu creio. Nós vamos crer juntos que Jesus fará. O milagre que nós precisamos, nós vamos crer juntos que Ele já está fazendo. De cantaramastore eremiandaramanaya, she cantarabastore biandarabás. Deixa eu contar algo para vocês. E aqui eu vou encerrar essa live. Aconteceu algo essa semana muito interessante que o Senhor falou comigo, sabe? Assim como Jesus falava por meio de parábolas, Jesus ele também fala conosco. Os acontecimentos do nosso dia a dia são parábolas. Você sabia disso? Os acontecimentos do nosso dia a dia são parábolas que Jesus fala conosco. E eu vejo Jesus falar comigo em várias situações. E aconteceu algo assim, semana passada. Lá no meu trabalho é muito quente, é muito calor. E já tá o calor no normal mesmo, um calor grande no nosso normal, né? E eu, assim, de uns tempos pra cá, tenho ficado muito calorenta, gente. Eu tenho sofrido muito com calor, né? E lá no meu trabalho é muito quente. E o que eu fiz? Eu levei eu nunca lembro o nome, gente. É daquele... Meu esposo tá aí, me lembra bem qual que é o nome do negócio que eu levei pra lá? Não é umidificador, é daquele grande, daquele ventilador grande, assim, que coloca água. Eu vou mostrar pra vocês. Quer ver? Daquele ali, ó. Eu levei um desse lá pro meu trabalho. Porque, pra aguentar o calor, né? E aí, então eu uso. E o que acontece? Quando termina o expediente, aí eu guardo em uma sala lá, trancada, né? Depois, no outro dia, a gente pega novamente. E aí, semana passada, eu fui climatizador. Isso mesmo, climatizador.
E aí, semana passada, eu fui pegar, tirei ele da sala e coloquei lá na recepção. E uma pessoa falou assim, não põe água não, porque tá vazando água. O fulano de tal falou que tá vazando água, tá vazando muita água aqui. Aí eu falei, nossa, mas vazando água, será que estragou? Ele, então com certeza estragou, porque tá vazando muita água, o fulano de tal falou. Aí eu falei, então tá bom. Aí eu não coloquei a água e deixei só pra ventilar. Ele falou assim, pois é, pelo menos ventilando tá bom, né? Pelo menos vindo um ventinho já tá bom. Eu falei, pois é, pelo menos vindo um vento tá bom. E não coloquei a água, gente. Eu acreditei, né, que tava estragada, assim, tudo. E aí, ventando, aquele vento quente que vinha na gente, aquele vento quente. Só que aí, quando já era mais tarde mesmo, eu falei assim, não, gente, esse trem tá errado. Deixa eu ver aqui, a que ponto, a que nível que estragou, né, que tá vazando aqui, pra me ver o que aconteceu. Aí eu fui lá, peguei balde, peguei pano, peguei rodo, que eu falei, né, se tiver vazando do tanto que ele tá falando, já vou estar com pano, com rodo e tal e tal. Gente, aí eu peguei e comecei a pôr água. Comecei a pôr água. Falei, mas cadê o vazamento? E comecei a pôr água. Quando eu fui ver, era um vazamento mínimo. Eram gotinhas que estavam vazando. Gotinhas, assim, que estava vazando. E aí eu coloquei, só que já estava quase na hora de eu vir embora. Mas assim mesmo coloquei água e pude desfrutar de um vento mais fresquinho por pelo menos uma meia hora ali, né? Conclusão do que eu quero dizer para vocês. Eu acreditei naquela palavra que uma pessoa me falou, que outra pessoa tinha falado para ele, entendeu? Uma pessoa falou para ele e ele me falou. E eu acreditei. Passei o maior calorão. Um vento quente. Passei o maior calorão. O que eu quero dizer para vocês com isso? Muitas vezes nós somos assim. As pessoas vêm, falam algo pra gente e a gente acredita. As pessoas vêm e falam, eu acho que aquele propósito seu não vai dar certo não, viu? E eu acho que aquilo que você está esperando lá de Deus, eu acho que aquilo não vai dar certo. E você acredita. As pessoas vêm e falam para você, olha, não tem mais jeito, a sua situação não tem mais jeito. E você acredita. Nós somos assim muitas vezes. Deixa eu te dizer, Jesus, quando foi curar, quando foi praticar uma cura aqui, Jesus, no verso 28, tendo ele entrado em casa, aproximou os cegos e perguntou, crede que eu posso fazer isso? Sim, Senhor. E abriram-se-lhe os olhos, mas não é esse versículo. Vou achar o versículo aqui. É um versículo que fala que Jesus tirou, tinha muita gente dentro da casa. Aqui, versículo 23. Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo, aí tinha um monte de tocador de flauta lá, né? Porque naquela época as pessoas eram contratadas para fazer o luto, o velório, né? Então Jesus viu aqueles tocadores de flauta e o povo em alvoroço disse, retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riram-se dele. Mas afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Deixa eu te dizer, tá na hora de você mandar se retirar da sua vida. Tá na hora de você mandar se retirar da sua frente. Essas pessoas que ficam dizendo, falando pra você, isso aí não vai dar certo não. Olha, eu sinto muito, mas não tem jeito, o seu caso não tem solução. Olha, infelizmente, vai dar. Tá na hora de você tirar essas pessoas de perto de você. Tá na hora de nós fazermos como Jesus fez.
Jesus, para operar esse milagre, Jesus mandou todos que estavam ali sair. Todos que estavam ali sair. Jesus pediu os discípulos para tirar todos de lá, para que ele pudesse operar o milagre. Deixa eu te dizer, não acredite nas vozes de fariseus. Não acredite nas vozes de fariseus. Não acredite. Vamos fazer como Jesus. Vamos tirá-lo de perto de nós. Vamos sair de perto de fariseus. Para que o milagre aconteça. Não saia contando os seus projetos para todo mundo. Não saia contando os seus sonhos para todo mundo, não, irmão. Não sai contando para todo mundo, não. Não sai contando os seus projetos para todo mundo, não. Fale apenas com pessoas que você sabe que querem o seu bem. Com pessoas que você sabe que vai orar por você, que vai interceder por você. Pessoas que vão querer te ajudar, que vão torcer por você. Não conta os seus sonhos, seus projetos para qualquer um, não, desculpa. Entenderam? Vamos orar? Coloque a sua mão junto com a minha. Coloque a sua mão junto com a minha. E em nome de Jesus vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos por esse banquete que o Senhor nos trouxe nessa manhã. E eu te peço que o Senhor nos ajude a entender qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nos levanta como atalaias, Pai. Em nome de Jesus, nos levante como atalaias. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, fecha os nossos ouvidos carnais e abra os nossos ouvidos espirituais. Senhor, fecha os nossos olhos carnais e abra os nossos olhos espirituais. Senhor, nos levanta como tocha viva, Senhor. Nos levanta como tocha viva. E eu declaro nesta manhã, Senhor, que as vozes de fariseus sejam caladas agora. Que as vozes dos fariseus que tentam nos deixar desanimados, que tentam nos deixar, Senhor Jesus, destruídos, que essas vozes se calem agora, em nome de Jesus. E nós declaramos o teu poder. Nós declaramos, Jesus, que tu és o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E nós cremos nos teus milagres, em nome de Jesus. Amém. Amados, Deus abençoe. Tenha um dia de bênção. Tenha uma semana de bênção. E a tarefinha eu vou passar lá no grupo. Eu peço vocês que compartilhem essas lives, tá? Curtem, comentem, compartilhem essas lives aí com no mínimo 5 pessoas, tá bom? Beijo.